Oi, gente, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar sobre potenciação com fração. Mas o que é isso, professora? Pois é, algumas pessoas entendem um pouco de fração, entendem um pouco de potência, mas na hora de juntar fica uma confusão danada. E agora a gente vai descomplicar a potenciação com fração. Mas para a gente começar, é necessário a gente entender que existem algumas propriedades. É como se fossem algumas regrinhas para ficar muito mais fácil da gente conseguir entender como que faz essas continhas, né? Então eu vou agora para a primeira propriedade. Olha só. Então essa é a nossa primeira propriedade de potenciação com fração, que ele diz o seguinte: se eu tenho aqui uma fração a sobre b, que é numerador e aqui denominador, elevada à potência n, é a mesma coisa que dizer a elevado a n dividido por b elevado a n. É como se você distribuísse essa potência, esse expoente, tá? Eu trouxe aqui dois exemplos para ficar bem mais fácil da gente visualizar isso aqui. Que o primeiro é o seguinte: se eu tenho aqui, por exemplo, 1/3 elevado ao quadrado, e aí você fica um pouco confuso, é só lembrar dessa primeira propriedade, que vai ser o seguinte, ó, 1 elevado ao quadrado e 3 elevado ao quadrado. Então você distribui esse 2 aqui para toda a galera da fração. E aqui vai ficar como, ó, 1 vezes 1 vai dar 1 e 3 vezes 3 vai dar 9. E essa seria a resposta, tá? A segunda propriedade, o segundo exercício, ele diz o seguinte, ó, eu tenho 5 meios elevado ao cubo. E agora, professor, o que a gente faz? A gente vai distribuir esse 3 para toda a galera que está aqui dentro. Então, vai ficar 5 ao cubo dividido por 2 ao cubo. Então, a gente faz, ó, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125, né? Então, 125. E aqui vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E essa é a nossa resposta. E essa é a primeira propriedade da potência com fração. Vamos para a próxima. Já a nossa segunda propriedade, ela fala o seguinte, ó. Se eu tiver a elevado a n dividido por b elevado a m, ou seja, por que a gente coloca essa representação com outras letras? É como se fossem diferentes aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai manter aquela fração e nós vamos subtrair a galera que está em cima. Pelo exemplo, vai ficar um pouquinho mais fácil. Olha só, se eu tiver aqui, ó, 7 elevado à sexta potência dividido por 7 elevado ao quadrado. Como que a gente resolve esse tipo de situação? Você vai colocar o 7, que vai ser a nossa base, e vai colocar 6 menos 2, ou seja, eu tenho 7 elevado à quarta potência, tá? Se eu tiver, por exemplo, aqui, 10 elevada à 14ª potência dividido por 10 elevado à nona potência, por exemplo. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar 10 elevada à 14ª potência menos 10 elevada à nona, ou seja, nosso número vai ficar 10 elevada à quinta potência e essa é a nossa resposta. Então, a gente mantém e subtrai a galera que está lá em cima. Bom, agora nós vamos para a próxima propriedade, mais uma, vamos lá. Bom, agora a gente vai para mais uma propriedade, se chegar a alguma situação mais ou menos parecida com isso, ó. A sobre b elevado a menos n, quando o expoente ele é negativo. O que eu faço, professora? É bem tranquilo. Sempre que o expoente for negativo, a galera que tiver dentro do parênteses, a fração, você vira ela. Ou seja, se A sobre B, vai virar B sobre A. E depois a gente volta para aquela primeira propriedade e distribui o expoente. Olha no exemplo como é fácil. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 3 meios elevado a menos 4. Vou fazer bem passo a passo e eu quero que vocês acompanhem comigo. Primeiro eu vou eliminar esse negativo que está no expoente. Para isso, é só a gente virar de cabeça para baixo a nossa fração. Ou seja, o 2 que estava embaixo, ele vai para cima, ele vai para o numerador. E o 3 vai aqui para baixo, vai para o denominador. Tirei o menos, o 4 continua. Agora sim, a gente vai
continuar naquela primeira propriedade. Ou seja, o 4 ele vai ser distribuído para a galera de cima e a galera de baixo. Então, aqui vai ficar 2 elevado à quarta potência, dividido por 3 elevado à quarta potência. Agora é matemática básica, né, gente? Bem tranquilo. 2 elevado à quarta potência é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8 e 8 vezes 2, 16. E 3, agora vamos lá. 3 elevado à quarta potência, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. E essa é a nossa resposta. Para o nosso segundo exemplo, eu peguei aqui, ó, 2 quintos elevado a menos 2. Como que a gente faz isso? Primeiro, vamos eliminar o negativo, então a gente só vira a fração. Então, quem está em cima vai para baixo e quem está embaixo vai para cima. Então, aqui vai ficar 5 meios elevado ao quadrado. E agora a gente vai distribuir esse expoente. Olha como é simples. Eu tenho aqui 5 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. Agora vai ficar 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5, todos nós sabemos que é 25. E 2 ao quadrado é 4. E essa é a nossa resposta, finalizando essa outra propriedade. Mais uma propriedade para a gente seguir as regras. Agora, a gente tem raiz. Então, algumas pessoas entram em pânico quando vê esse tipo de situação. Por exemplo, se eu tiver a raiz de A sobre B, a raiz elevada a N de A sobre B. O que eu faço, professora? Primeira coisa, você distribui essa raiz para a galera de cima e a galera de baixo. Então, vai ficar a raiz de A dividido pela raiz de B, né? A raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. E depois, o que a gente faz? A gente vai transformar... Isso aqui é uma regrinha que tem, inclusive, principalmente para quem está mexendo com a parte de raiz quadrada, que é o seguinte, eu vou falar um pouco mais, agora eu vou falar um pouco mais sobre ela, que quando a gente tem a raiz, a gente fala que o N aqui, ele tá no Sol. Se eu quero transformar ele em potência, só que em formato de fração, ele vem aqui para a sombra. Olha só no exemplo, como que é tranquilo. Vamos imaginar que eu tenho essa situação contrária. Vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, 27 oitavos elevado a 1/3. E agora, o que a gente tem que fazer? Esse aqui é bem simples. Primeiro, tá vendo aqui que ele tá na sombra? O 3, a gente tem um expoente. Esse expoente é uma fração. E na fração eu falo que o 3 ele tá aqui escondidinho na sombra. Então eu vou jogar ele lá pro Sol. Então eu vou fazer uma raiz aqui, vou jogar o 3 aqui em cima. E o 1 que tá aqui na sombra, que tá aqui no Sol, ele vai pra sombra, que é dentro da raiz. Como qualquer número elevado a 1 vai dar ele mesmo, a gente não precisa escrever. Então aqui vai ficar 27 oitavos. Se tivesse aqui, ia ter que colocar elevado a 1, né? E aí, agora a gente vai distribuir essa raiz. Por exemplo, se eu tenho raiz cúbica de 27 oitavos, vai ficar a raiz cúbica de 27 dividido pela raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 27, se a gente pegar o 27 e fizer lá a fatoração dele, vai dar exatamente 3, porque 3 vezes 3 é 9 e 9 vezes 3 é 27, então aqui vai dar 3. E 8, se a gente também fatorar o 8, não sei se vocês vão lembrar de fatoração, pega 8, divide por 2, depois divide por 2 de novo, vai dar 8 elevado ao vai dar 2 elevado ao cubo, que é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Para sair da raiz, então, essa aqui é a nossa resposta, tá? Um outro exemplo que eu queria falar para vocês, mas isso aqui já seria com uma outra propriedade, inclusive eu vou até mudar aqui de cor, que seria o seguinte, se eu tivesse, por exemplo, o número A, e aí eu coloco M, e aí o meu expoente fosse uma fração, é exatamente o que eu falei para vocês. Quem tá na sombra vai pro Sol e quem tá no Sol vai pra sombra. Você coloca a raiz... E olha só, o N que tá na sombra, ele vem aqui pro Sol e o M vem aqui pra sombra, tá? Bem tranquilo. Vou fazer agora um exemplo pra gente finalizar. Se eu tiver aqui, ó, raiz cúbica de 2 ao quadrado. Aí eu quero transformar ele em expoente fracionário.
Então, eu vou manter aqui o 2. Esse 3, ele vem aqui pra baixo e o 2 vem aqui pra cima, bem tranquilo. Outro exemplo, se eu tiver 5 elevado a 3/4, por exemplo. Agora, eu vou transformar ele em raiz. Quem tá aqui na sombra vai pro sol. A gente coloca a raiz, o 4 vem pra cá. E aqui a gente mantém, quem tá no sol vem aqui pra sombra da raiz. E essa também seria na forma de raiz. E outro, pra gente finalizar, se eu tivesse aqui, por exemplo, raiz cúbica de 10. O 10, é como se ele tivesse elevado ao expoente 1. Se eu mantenho ele do lado de fora, o 3 que tá aqui no sol, ó, ele vem aqui pra sombra e o 1 vem aqui pra cima. Finalizando assim o nosso exercício. E aí, gostaram? Eu espero que sim, que vocês tenham aprendido bastante a respeito dessa matéria, bem tranquila pra gente descomplicar. Se vocês quiserem tirar mais dúvidas de matemática, eu tenho um grupo do Telegram. Para participar, é só entrar no link que tá na bio. Lá, além de tirar dúvidas, eu também vou dar dicas de matemática, ok? E é isso e um beijo!